Salve, salve! Seja muito bem-vindo de volta ao canal da Tech House Informática. Hoje vou estar respondendo uma pergunta de um telespectador. Logicamente aí que o canal é recente, ainda temos poucos inscritos, então se inscreva aí se você não é inscrito, deixa o like que a gente vai estar sempre produzindo mais conteúdos, certo? Então, hoje nós vamos estar falando desses dois equipamentos, né? O Bluetooth, que a gente vai estar fazendo aí uma gambiarra de como utilizar esse equipamento internamente, e esse roteador que foi um roteador top de linha na sua época, da Pacific, se eu não me engano a marca dele é o Slinsky, apesar de ele ser vendido como Pacific, existe uma marca fabricante que é excelente no mercado, de muita qualidade. A antena é removível, esse equipamento aqui, mas não é o caso, nós não vamos falar sobre isso agora, por isso que ela está móvel, eu tenho que apertar aqui, pronto, ela pode ser direcionada da forma que você quiser. Então nós vamos estar falando desses dois equipamentos. Então eles são amigos, são inimigos, são irmãos, o que eles têm de bom, o que tem de ruim, o que tem de conflitos, o que tem de qualidades. Então nós vamos estar falando sobre isso nesse vídeo. Primeiramente eu vou estar falando especificamente do roteador 2.4. Eu falei aí, a gente está criando uma série, né? Uma série Por que minha internet oscila, então vou continuar aquela série. Porém hoje eu estou respondendo já uma pergunta, uma curiosidade de um telespectador. Então vou estar expandindo aí, vou estar criando uma série aí, Wi-Fi 2.4, problemas mais comuns. Então esse vai ser o primeiro vídeo. Ainda dando continuidade, logicamente que eu vou estar utilizando linguagem não muito técnica, porque a ideia aqui é atender você, usuário doméstico, que não tenha nenhuma formação específica de telecom, de telecomunicações. Então o canal é direcionado para o usuário doméstico, é um treinamento, é um curso online gratuito para que você possa entender no dia a dia aí, inclusive vou estar sempre direcionando coisas do dia a dia, coisas que a gente vem vivendo, problemas comuns que a gente vem vivendo aí no dia a dia. Vou estar apresentando para vocês aqui um outro equipamento que foi basicamente uma evolução deste aqui, não exatamente, não são da mesma marca, mas estou englobando aqui a questão da geração. Se eu não me engano, esse roteador aqui já é a terceira geração de roteadores. Nós vamos estar falando aí num vídeo mais técnico, então você querendo conhecer um pouco mais, você vai ter um vídeo mais técnico falando sobre as gerações de roteadores. Então esse roteador, se eu não me engano, é a terceira geração, e esse aqui já está basicamente entrando na quarta geração, apesar de ser apenas uma entrada WAN, né? Note que ele só tem uma entrada WAN azul e a LAN amarela, e esse aqui você tem uma entrada WAN em metal, mas note que ela está separada, e tem 4 saídas LAN. Então você já considera uma diferença. Porém, esse aqui foi desenvolvido numa época em que se utilizava muito computadores. Então, a ideia era você ter cabos para você ligar 2, 3 equipamentos, 4, uma impressora em rede, que já é também impressora em rede, já surgiu aí na terceira geração de roteadores, no caso seria mais esse aqui. Porém, existiam alguns periféricos que você transformava a sua impressora comum, USB, né, em impressora online. Então, especificamente, essa quantidade de porta era mais por isso. E esse modelo aqui, ele veio logo depois, e note que ele só tem uma LAN. Aí você diria assim, poxa, eu só posso ligar um equipamento? Não. Ele foi desenvolvido numa época em que os computadores estavam sendo um pouco substituídos, né, por celulares smart. Então, já na quarta geração de roteadores. Esse foi um modelo muito bom, eu aprovei. Esse modelo específico, existe um modelo anterior a esse, que eu já não gostei muito, mas esse aqui eu aprovei, tanto que em alguns testes em laboratório a gente percebeu realmente uma certa qualidade, não desmerecendo esse aqui. Principal diferença, esse aqui é BG, então terceira geração BG, não tem o N. Então eu vou estar fazendo um vídeo mais detalhado, como eu falei, né, mais técnico,
caso você queira, depois nós vamos ter aí a continuidade desse assunto. Um BG só negocia até 54 megabits, então, como eu falei, ele é half duplex, sinal de rádio é half duplex. Vou dar um exemplo aqui. Você vai ter um exemplo aqui que eu vou usar bem simples. São dois rádios que vão estar. Quando você fala, olha, não vou nem precisar falar porque já deu para perceber. Então, quando eu quero transmitir, eu aperto. Estão muito próximos, então eles vão dar uma interferência em si. Eu aperto e não consigo ouvir. Ou seja, half duplex é isso, você está enviando. Então, teste. Então, ele transmite, mas eu não consigo ouvir caso alguém esteja transmitindo do outro lado. Inclusive, vão estar compartilhando a minha frequência, vão ter várias pessoas falando. Mas, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é como funciona o half duplex. É diferente de telefone. O telefone é full duplex, porque você fala e ouve ao mesmo tempo. Então, eu estou utilizando um exemplo bem fácil no dia a dia. Então, telefone full duplex, você fala e ouve. E sistema de rádio é half duplex, ou você fala ou você ouve. Então, não tem como você ouvir, a não ser que você tenha um outro rádio do lado, na mesma frequência, mas vai dar microfonia, porque um vai jogar no áudio do outro e vira um balaio de gato, que a gente fala aí, um termo usado no pessoal do rádio, certo? Então, half duplex é um sistema comum em rádios. E full duplex, telefone. O celular, por incrível que pareça, o celular usa sistema de rádio. Quem não sabe aí, o celular usa frequência de rádio, sendo que eles têm uma estrutura que eles transformaram o sistema de rádio em full duplex. Como? Eles fizeram uma técnica. Eles têm uma frequência para envio e uma frequência para retorno. Então, não tem que apertar nenhum botão. Então, quando você faz a ligação, essa ligação é feita no sistema da torre da telefonia. E lá você tem a união dessas duas frequências, sendo que você vai ter uma separada da outra, não vão falar na mesma frequência. Então, por isso que é possível fazer o full duplex. Isso aqui é uma teoria que eu estou passando para vocês, é um conhecimento extra. Então, talvez você vai dizer assim, não tem nada a ver com o sinal de internet, mas tem sim, só para vocês entenderem. Então, isso acontece também até num 3G, 4G, 5G, que é geração, depois a gente vai falar também sobre isso. Então, você tem uma frequência para enviar a voz e uma frequência para receber. Então, é feito um tratamento e você acaba recebendo o celular como se fosse um full duplex, que ele foi transformado em full duplex, mas ele ainda usa o sistema de frequência, que seria o caso do half duplex. Mas ele virou full com essa tecnologia. Enfim, então, recapitulando para entender, no sinal de Wi-Fi você tem half duplex. Então, depois eu vou estar explicando aí, como eu falei, em mais detalhes. Você compra um roteador que vem escrito na caixa de 300 megabits. E geralmente roteadores que só tem 100 megabits no cabo. Ou seja, você recebe uma internet de até 100 megabits no cabo e o roteador te promete 300 megabits no sinal de Wi-Fi. Aí você, às vezes, pode se confundir, achar que esses 300 megabits são 300 metros, né? Alcance não é. Então, estou falando aqui coisa até do dia a dia que acontece. 300 megabits é a taxa. Sendo que, como eu falei, half duplex só vai passar 150 megabits. Mas mesmo assim, como é possível passar 150 megabits se a minha internet só chega a 100 no cabo? Detalhe, estou falando de roteadores fast, que só aceitam realmente até 100 megabits na sua porta. Não estou falando de gigabit, aí já é outro caso que a gente vai falar. Então, para tirar a confusão, para vocês entenderem, quando que eu vou ter uma negociação de 150 megabits no Wi-Fi? Quando eu tenho dois equipamentos conectados por Wi-Fi, vão estar compartilhando a mesma porta, o que torna até, inclusive, uma limitação, porque eles vão estar trabalhando na mesma porta. Então, existe aqui um trabalho muito bem feito da parte do sistema do roteador, que é conseguir fazer os dois se comunicarem em velocidades razoáveis. Então, você vai ter dois equipamentos conectados no Wi-Fi que negocia em 300 megabits. Aí sim você vai ter uma negociação entre eles, 150 megabits de upload, 150 megabits de download. Então você vai ter essa negociação entre eles. Quando isso é utilizado? Quando você tem uma impressora que esteja negociada em 150 megabits, você imprime muito rápido.
quando você tem pastas compartilhadas, que você quer copiar arquivos na rede, então você copiando por Wi-Fi, teoricamente seria mais rápido que o cabo, mas o cabo ainda é mais estável. Aí é outro detalhe, porque o cabo não vai ter radiofrequência, então ele vai ter muito mais estabilidade. Então nós vamos ter vídeos também falando sobre isso. Então você vai ter negociações de 150 MHz somente nesse caso. Pode acontecer do seu celular, dependendo do modelo, como eu falei no vídeo anterior, vai negociar em 300 megabits. Beleza, ótimo. Então você já sabe que esse celular ele vai conseguir se comunicar com outro celular que negocia da mesma forma e você consegue copiar arquivos sem utilizar o Bluetooth, porque o Bluetooth vai ser justamente o que a gente vai falar, vai abordar mais nesse vídeo aqui, o porquê. Então, só para tirar essa dúvida aí também, mesmo que alguém não tenha perguntado ainda, mas já estou adiantando, caso você veja o roteador, vou desligar o rádio porque acabei esquecendo, desliguei, desculpa aí a interferência. Então, você tendo equipamentos que vão negociar em velocidade mais alta, muito bom, mas isso não vai te dar uma qualidade maior na internet. Por quê? Porque a sua internet vai estar chegando ok, mas a questão principal aí é como o Wi-Fi funciona. Então, se você tiver com um celular excelente, aquele celular top de linha, que negocia em 300 megabits, infelizmente nesse roteador aqui, ele vai negociar só em 54. Então, você já pode estar dizendo assim, poxa, minha internet é ruim. Não, não é ruim. Você contratou 100 megabits, geralmente hoje o roteador é fornecido pelo provedor, o provedor fornece. Mas esse roteador aqui, por mais que ele seja excelente, no Wi-Fi você vai sentir que a internet está ruim, mas não é a internet. É um sinal. Apesar de você ter uma antena só, não é esse o problema. O problema é que a negociação maior que ele permite é 54 megabits. Segunda geração, ou melhor, terceira geração, que a segunda ainda é pior, que a primeira geração foi o B, que só passava 2 megabits, olha só, 2 megabits na primeira geração de Wi-Fi. Foi lançado, inclusive, nessa época, quem não sabe, o padrão A, que era o 5.8. Então, o 5.8 não é uma atualidade, é uma melhoria. Então, o 5.8 também foi lançado nessa época. Não vou falar em datas aqui. Então, você tinha a primeira geração, 2 megabits, só passava 1. Então, eu ainda tenho algumas placas aqui que são consideradas lixo, mas a gente acaba mantendo. Até no futuro pode fazer um museu. Né? Então, primeira geração, 2 megabits, só passava 1, como eu falei, imitação. Segunda geração, 11 megabits, só passava 5.5. Terceira geração, AG, 54 megabits, que é esse aqui. Então ele ainda mantém a retrocompatibilidade, né? Sendo que é um problema, se você negociar, se você conectar algum equipamento, isso pode acontecer no seu dia a dia, se você conectar algum equipamento da primeira geração, você derruba toda a sua rede para 2 megabits. Olha só que interessante, você estraga a sua internet. Então, se você tem aí uma rede em que você usa uma balança digital, que usa o Wi-Fi, muito cuidado com isso, você pode estar destruindo a sua rede Wi-Fi por conta disso, ele nivela para baixo, é uma deficiência. Inclusive, existem equipamentos também de segunda geração em B, que vai acontecer isso. Eu nem mostrei aqui, eu tenho aqui alguns equipamentos, inclusive aquele Zenuel que eu usei na gambiarra, ele era BG, também com potências muito maiores, e eu utilizava o B por conta da potência, porque quanto menor a banda, maior a potência. Então, se você aumenta a banda, se você chega a 54 megabits, ele diminui a potência. Mas, enfim, não é esse o caso. Então, nesse caso aqui, esse roteador, por mais que seja excelente, no Wi-Fi dele hoje, ele já é obsoleto, certo? Esse modelo aqui, eu diria que ainda pode ser utilizado hoje, porque ele tem o N, que negocia o seu equipamento em 150 megabits, como eu falei, o 2.4 já é limitado por natureza. Então, mesmo que eu negocie ele em 75 megabits, que é o meu caso o celular J7, por exemplo, ele negocia em 75, que é a média, porque o roteador seleciona essa negociação, porque ele considera que essa negociação é a melhor. Não adianta ele negociar na máxima se eu não vou ter uma estabilidade. E detalhe, à medida que você se afaste dele, ele vai piorar essa negociação. Então vai ter situações em que a negociação vai cair de 75 para 25, por exemplo. Aí 25 eu só tenho, ele vai cair de 75, 50, 54, ele vem fazendo isso. Depois 25, então 25 se eu vou ter 10 megabits, dependendo da distância que eu tiver.
Então esse roteador aqui ainda é muito bom, eu não diria que ele está totalmente obsoleto. Logicamente nós temos roteadores melhores, inclusive os provedores costumam já fornecer equipamentos mais atualizados, certo? Então, já resolvendo aí uma parte da dúvida que pode acontecer, a diferença entre os equipamentos. Então, terceira geração, nós paramos aqui, esse aqui já iniciando a quarta geração, não totalmente, porque a quarta geração eu já posso considerar que é o 300 megabits, mas ele já era uma como é que eu vou dizer, uma transferência, uma mudança, fugiu a palavra aqui na hora, uma transcendência, talvez seja essa palavra, da terceira para a quarta geração. Então esse aqui foi um dos pioneiros dessa mudança. Então quarta geração, vão ser os roteadores que a gente vai estar falando um pouco mais. E aonde entra essa situação aqui do Bluetooth? Você pode ter um Bluetooth no seu aparelho de som, da mesma forma que eu vou mostrar aí como fazer, mas você pode ter aparelho de som que já vem com o Bluetooth acoplado. Mas você não pode esquecer, a partir de agora, se você não sabe, você vai estar sabendo agora, que este equipamento aqui trabalha na mesma frequência do roteador, certo? Então, os primeiros roteadores, eles só tinham até 11 canais liberados pela Anatel, então os equipamentos eram homologados é colocado as normas, então ele tem que estar de acordo com as normas da Anatel. Então ele tinha 11 canais. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas vou estar só adiantando aqui que os 11 canais dele, eles têm uma frequência, eles vão ter frequências que vão do primeiro canal, que é o canal 1 do roteador, que ele vai sair da frequência 2401. Então por isso que é 2.4, 2401 MHz. Então a gente fala 2.4 GHz porque já é um múltiplo de 1000. Então em 2.4 GHz você tem a primeira frequência do canal 1 de 2401. Aí você vai dizer, tá, e aí? Então, porém, o Wi-Fi ele trabalha com uma banda, a gente chama de abertura, ou largura de banda, de 20 MHz. Então ele tem que pegar 20 MHz. Só que os canais, olha que interessante, os canais pulam de 5 em 5. Né? De 5 em 5, 2412, que é o primeiro canal, o segundo canal 2417, aí o terceiro 2422, aí o quarto 2427. Então se você fizer a conta aí, você vai ver que eles pularam de 5 em 5. Então se eu tenho uma largura de banda de 20 MHz, eu preciso pegar 4 canais. 4 canais. Então esse roteador aqui, novamente, ele só funcionava em 20 MHz. Ponto. 20 MHz. Então eu não tenho como abrir. Aí foi quando surgiu a ideia, vamos abrir. Precisamos de mais canais porque 20 MHz só passa 40 megabits. Eu quero melhorar isso. Então vamos abrir essa banda. Então vão ter alguns roteadores dessa série aqui ainda, dessa geração, que já vão ter a abertura de banda, a largura, em 40 MHz. Ou seja, 40 MHz eu pego 8 frequências. Então olha só, nós temos 11 canais. Então eu vou tentar ser bem simples para não confundir, que é essa a ideia, né, de não ser muito confuso. Não quero deixar o vídeo também ficar muito grande. Então pode ser que eu divida esse vídeo em 2. Então, só para você entender, você tem um roteador no canal 1. No canal 1 ele precisa de 20 MHz, então ele vai ter que abrir essa banda do 1 ao 4. Então, dependendo do roteador, ele vai perder metade, porque ele só vai conseguir pegar 2, porque a frequência abaixo de 2412 está fora do radar. Está fora do radar, então ele vai considerar apenas 2, então você vai estar com 10 MHz. Existem alguns roteadores que conseguem abrir para fora dessas frequências. Existem alguns roteadores modernos, então já corrigindo essa falha, mas os primeiros tinham isso. Então jamais eu usava o canal 1. Hoje pode ser que eu possa usar, mas não usava o canal 1 e 2, eu sempre usava de 3 para cima. Então, se eu for colocar um canal hoje, em 20 MHz, vou usar canal 3, vou usar canal 7, tentando pular aí o máximo 4 canais. Por que 4 canais? Recapitulando, porque cada canal pula de 5 em 5 MHz. Então, se eu vou usar uma banda de 20 MHz, eu preciso ter o cuidado de afastar. Então, eu tenho o Wi-Fi Analysis, que existe também o Wi-Fi Man, existe alguns aplicativos que os techs utilizam, você também pode utilizar, depois você pode instalar no seu celular, em que você vê as frequências vizinhas, os canais vizinhos. Então, você vê nos canais vizinhos, você sempre considera o pico. Aonde tiver um local em que eu tenho 2 interseções, que é o final de 2 sinal, que está terminando, você coloca o seu no meio, porque o seu vai pegar o pico naquela área
em que não tenha muita força. Então hoje em dia é muito complicado, porque hoje você tem a ideia, quando eu tive meu provedor, eu botava uma antena para fazer alinhamento, eu só captava a minha torre. E às vezes eu captava a torre do provedor da época, que era a rádio também. E era raro você ver o roteador, então o sinal funcionava. Hoje um provedor a rádio na nossa cidade aqui, usando a frequência 2.4 é impossível, não vinga, não funciona. Até a frequência 5.8 já começa a ser um problema. Então lugares onde não tem muito recurso, um provedor via rádio 2.4 pode até funcionar, mas eu já não aconselharia. Hoje, com a evolução aí, a redução dos custos, é muito mais barato utilizar a frequência 5.8. Enfim, não é o caso. Aí, recapitulando, continuando aqui a questão das frequências, então esse aparelhinho aqui utiliza também as mesmas frequências. Olha que interessante, ele pega da frequência 2408, se não me engano, e vai até 2470. Então, ele pega a mesma frequência. Sendo que a primeira, segunda e até a terceira geração só se utilizava a frequência do canal 1 ou 11. Então, ele começava em 2412 e terminava em 2462. Aí, logo depois, olha que interessante, você vai gostar desse vídeo, vai merecer o seu like, né, e a sua inscrição, que você vai gostar. Olha que interessante. Já tivemos problemas com clientes que reclamavam que o Wi-Fi não aparecia no notebook dele ou no celular dele. E tinha hora que aparecia, tinha hora que não aparecia. Primeiro ponto, se você colocar o roteador para selecionar automaticamente o canal, isso vai ser um problema ao invés de solução. Por quê? Porque hoje a interferência é tão grande ao redor da sua casa que o seu roteador vai ficar trocando o canal toda vez que ele considerar que a qualidade caiu. Ele tem essa característica, ele não é tão burrinho, né? Os roteadores têm um fio nele, né? Então o roteador ele tem característica próxima de um computador, ele tem memória RAM, ele tem memória flash que segura o disco rígido e ele tem processador. Da mesma forma que o celular é um computador de mão, eu não diria nem que é um microcomputador, é quase um computador de médio porte, porque hoje nós temos celulares que dá banho em computadores em termos de processamento. Então, seu celular tem memória RAM, seu celular tem memória disco rígido, que seria o cartão memória interna, e você poderia expandir, botar um secundário, e o seu celular tem processador. Então, nós vamos falar sobre isso também no vídeo específico. Então, muitas das vezes, o problema do Wi-Fi começa aí, canal selecionando automático. Só que existe um modelo que a gente utilizou, o Mercosys Multilaser também, que já tinha o canal 14. Esse aqui eu não tenho como afirmar, mas pode até ser que já tenha o canal 13, né, tem o 12, 13, 14. Então vamos lá. Se eu tenho um sistema que não é tão burrinho, né, que ele consegue entender qual é a melhor solução aqui no meu, qual é o melhor canal, então ele vai selecionar um canal que tem menos uso, já que os canais de 1 a 11 já são mais frequentes. Eu considero que o 12 e 13, inclusive tem até equipamentos com canal 14, mas eu preciso só confirmar se esses 14 estão homologados. Então automaticamente o equipamento vai trocar o seu canal para o canal 11, o canal 12, 13 ou 14, porque é o canal que não tem interferência. Então o seu celular, que pode ser um modelo já um pouco mais antigo, não vou usar o termo obsoleto, porque nem todos vão estar obsoletos, dependendo do modelo, do fabricante. E o seu notebook também tem essa limitação, que às vezes o seu notebook tem um Wi-Fi de segunda geração, ou de terceira geração, já o BG, que ele vai estar negociando até o 11, porque na época não era permitido, não era homologado o canal 12, 13, 14. Então vai acontecer o quê? O seu roteador trocou o canal para o 13, automático, e os seus equipamentos não vão mais detectar. Pronto, você já sabe qual é o problema. Se você tem esse problema aí, você agora está sabendo. Então o que a gente considera uma melhor prática nessa situação? Selecionar o melhor canal usando o Wi-Fi Analysis. Você vai avaliar a sua vizinhança e você vai ter um canal melhor definido por você e vai fixar.
Mas isso não garante que você não vai ter mais problema, porque daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou talvez amanhã, um roteador do vizinho vai estar na mesma frequência que você. Porque se ele tiver automático lá, ou se ele teve a mesma ideia que você, ele vai colocar um canal que ele considera melhor, e pode ser que a potência dele esteja na mesma intensidade do seu roteador. Então, pode acontecer de você ter interferência. Certo? Então eu vou estar encerrando esse vídeo, que já estou chegando aqui a 20 minutos, eu vou estar dando continuidade. Então já despertei a curiosidade, vou falar um pouco mais agora do Bluetooth, que eu parei aqui falando na frequência, nós vamos falar do Bluetooth. Então, espero que você tenha gostado, que eu tenha despertado em você a curiosidade. E deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já estou aprendendo, hein? Vou ficar bom nisso. E a gente se vê aí no próximo vídeo, certo?